Meus irmãos, nós, dando sequência ao nosso estudo nos 10 mandamentos, nós hoje entramos no 8º mandamento: não furtarás. E esse mandamento, ele tem muitas implicações, pois ele é muito extenso. Toda vez que nós estudamos os mandamentos, nós vemos que tem um fator positivo e um fator negativo em cada um deles, né? Então, passando aqui para nosso plano de ensino de hoje, eu sempre gosto de mostrar, da onde nós estamos saindo e até onde nós iremos, né? Então, faremos a leitura e análise do mandamento, lá em Êxodo. Na sequência, nós vamos ver a aplicação que os deputados da Assembleia de Westminster fizeram, né? Então, aqui nós temos uma riqueza de conteúdo, assim, inesgotável, pois eles fazem uma análise e eles chegam ao ponto de exaurir o mandamento, né? Eles veem a questão tanto positiva quanto negativa de cada mandamento. E por último, nós vamos ver sobre propriedade privada e ética no trabalho, né? Que é uma das aplicações que o Catecismo Maior de Westminster dará. Então, sem mais delongas, Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz assim: não furte. Duas palavrinhas, não furte, né? Algumas traduções está escrito não furtará. O não furte, como eu já expliquei, tem uma questão gramatical que dá mais uma ideia de proximidade, então a tradução ela se torna mais próxima, né, do que o não furtará, está parecendo que é muito distante. O não furte traz por um futuro bem próximo. E a palavra furte, você sabe que existe uma diferença entre roubar e furtar, né? Roubar envolve a questão da violência ao tomar algo que não é devido. O furto não tem essa violência empregada na ação. Então, a tradução da palavra furtar, ela pode ser entendida como tomar sem o consentimento do proprietário, né? Nós podemos fazer uma comparação aqui, apenas de ilustrativa, tá? É um assalto na rua, quando alguém rouba um celular, né, toma com violência, é exposto, ou um furto, quando nós vemos, geralmente, os homens, isso é só uma ilustração, tá? Isso aqui não acontece, os homens em Brasília, eles roubando o nosso dinheiro, é somente uma ilustração, não que isso aconteça, está sendo gravado isso aqui, Deus me livre, né? Então nós vamos para o que o Catecismo Maior diz. Olha que interessante, irmãos. Eu gostaria que você prestasse bem atenção em cada sentença, pois é de uma riqueza assim admirável, realmente. Os deveres exigidos nesse mandamento, né, no 8º mandamento, são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus donos. Então perceba aqui que, de primeiro modo, ele está analisando o mandamento a partir de uma perspectiva contratual, uma perspectiva de comércio, né, de transações financeiras, em troca e venda de produtos. Mas ele continua dizendo assim: dar, emprestar livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Então, o não furtarás, ou não furte, tem um envolvimento relacionado às riquezas. É isso que está bem explícito no mandamento. Continuando, ele diz: um cuidado e zelo providentes em adquirir, guardar e usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento da nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio de vida lícito e a diligência dos mesmos. E ele conclui a frugalidade, que significa, frugalidade você pode entender, é uma moderação, é você agir de maneira moderada, de maneira, como posso dizer, com certo cuidado. A frugalidade, ela pode ser traduzida como a forma como você lida com os alimentos. Sabe aquela pessoa que ela é moderada na forma como ela se alimenta? Ela não come demais, ela não é alguém guloso, não é uma pessoa gulosa, ela come com moderação, ela é comedida, ela tem uma sanidade na forma de lidar com a questão. Então, frugalidade, quando você ouvir essa palavra aqui, é nesse sentido, nós devemos ser moderados, devemos lidar com as coisas com certa moderação. E evitar demandas forenses desnecessárias e fianças, ou outros compromissos semelhantes.
e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como nosso. Então aqui, novamente, ele falando sobre riquezas, é a forma de você, aquela pessoa que vive pensando em enriquecer, sabe? Ela vive pensando em ser rica, ela fica sonhando como ela seria se ela fosse rica. Então aqui o mandamento, ele tem essa implicação, né? É você pensar que cada dia tem o seu próprio mal, e quando você ora o pão nosso de cada dia, né? Você pensa no dia a dia, e não é você se esforçar de maneira injusta para adquirir riquezas. Bom, isso aqui é o passo positivo, isso aqui é interessante, dá para extrair muitas lições, mas eu quero analisar e dar maior ênfase na questão negativa do mandamento. O que é proibido neste mandamento? Além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo de homens, a receptação de qualquer coisa furtada, o tráfico fraudulento, pesos e medidas falsas. E aqui, irmãos, você pode falar, poxa, é complicado aqui, como eu me relaciono com pesos e medidas falsas? Qual é a aplicação mais estendida disso? Eu tenho um amigo que, eu já contei isso aqui uma vez, ele trabalhava para um despachante aduaneiro e ele ganhava, aliás, ele era, na nossa época, era qual que melhor recebia, né, dos jovens. E ele chegou um dia para conversar comigo, ele falou, Caio, eu estou com uma dificuldade. Eu falei, qual a dificuldade? Eu tenho que fazer algumas coisas no trabalho que eu acredito que não são lícitas. Eu falei, por exemplo, o quê? Aí ele falou, eu preciso falsificar algumas notas, né? Envolvimentos desse tipo, eu preciso fraudar alguns documentos a pedido do meu próprio chefe, né? E aí eu falei, essa questão é muito problemática. Ele falou, sim, eu não me sinto bem fazendo isso. Eu falei, eu acredito que você não deveria se sentir bem mesmo fazendo isso, até porque você está furtando, você está lesando alguém. E aí ele pediu as contas desse trabalho. Eu lembro como se fosse ontem. Ele pediu as contas do emprego dele e ele ficou um período sem trabalhar. E com dificuldades mesmo, assim, ele, poxa, pedi as contas, agora tá apertado as coisas. Eu falei, mas ele foi fiel ao Senhor, né? Ele foi fiel à palavra de Deus. Ele passou por um momento de dificuldades, demorou um período, ele começou a trabalhar. Enfim, mas eu estou falando isso aqui para quê? Apenas para ilustração, né? Talvez você seja obrigado a mentir no seu trabalho, talvez você tenha que dar, olha que interessante, muitas vezes nas empresas há uma fraude na hora de bater o ponto. O crente, ele tem que bater o ponto, ele ganha por tempo trabalhado, né? E aí ele quer estender um pouquinho o horário do almoço, né? Então, acontecia isso geralmente no trabalho. O pessoal chegava do trabalho e ia escovar os dentes e já era para ter batido o ponto, né? Era para ele bater o ponto durante a hora do almoço dele, escovar os dentes no horário do almoço. Só que ele chegava, batia o ponto, depois descia para escovar os dentes. Eu falei, isso aqui está errado, hein? Era para esse horário você está trabalhando, não era para você estar escovando os dentes. Então, é o uso indevido daquilo que é para nós administrarmos com moderação. Eu estou apenas ilustrando, tá? Tem muitas outras formas da gente encarar como fraude, mas vamos continuar aqui. A remoção dos marcos de propriedade, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou o administrar os negócios de outros a nós confiados. A remoção de marcos de propriedades aqui, a gente poderia analisar o movimento dos sem terras, já caía por baixo, né? Já caía por terra essa ideia aqui deles de remoção de... Está tendo, inclusive, se eu não me engano, uma votação, né, de revisão histórica aí, que eles gostam de fazer sobre a propriedade dos indígenas. A remoção de marcos de propriedade é algo que já é repulsivo no mandamento. A injustiça, a infidelidade em contratos. Talvez você assinou um contrato de aluguel, por exemplo, e você não foi fiel àquilo que você assinou, ou um contrato de emprego que você diz que tem que fazer determinada função e você deixa de fazer, você acaba omitindo. Essas coisas aqui passam no nosso dia a dia. Ele continua, a opressão, a extorsão, a usura. O que é a usura? Usura são juros muito pesados, né? Então, talvez você tenha alguma pessoa que você emprestou um dinheiro e você coloca sobre esse dinheiro alguns juros
exacerbados, uns juros muito pesados para que essa pessoa ela tente lidar com com esse empréstimo. A usura ela é encarada como algo pecaminoso. Inclusive no Antigo Testamento você vê muito sendo repreendido. Inclusive tinha o ano do jubileu, que era um ano separado para que alguns perdões de dívidas ocorressem, né? Então, as peitas, olha que interessante, as peitas você pode analisar, eu acredito que o contexto histórico tem mais relação com isso. A nobreza não tinha um imposto para pagar, mas a plebe, né, os plebeus, eles tinham que pagar um imposto para o Estado, né? Então, as peitas, ele está querendo dizer aqui um imposto exigido ou um valor exigido que você está tirando o proveito, você está oprimindo a pessoa, você está tirando vantagem da pessoa. O tirar vantagem é considerado furtar. As vexatórias demandas forenses. Então, esse aqui é interessante, irmãos, as vexatórias demandas forenses, ou seja, está falando entre casos de um entrar com um processo contra, um irmão entrar em um processo contra o outro, judicial. Então, como nós entendemos? Quando tem alguém que você conhece, que é cristã, e essa pessoa ela te lesou de alguma forma, e você precisa exigir aquilo que ela te levou, te danou, te lesou, como você age? Né? Paulo ele fala na carta aos Coríntios sobre esse assunto, né? As pessoas ali estavam pegando essas questões e levando a juízes ímpios, né? Qual a melhor maneira de lidar com isso, então? Então, se uma pessoa vamos imaginar um caso que estava em voga recentemente, eles não são cristãos, mas imagine que fossem. Denilson e o Belo, né? Vocês já devem ter ouvido falando que o Belo devia para o Denilson. Então, se eles fossem cristãos, o que ele deveria fazer? Vamos imaginar que o Belo era dessa igreja e o Denilson fosse de outra. Eles tinham que informar isso ao conselho, e o conselho teria que entrar em contato com outro conselho. Obviamente, sabe que existem muitas igrejas hoje que não levam muito em consideração essa questão, mas seria a maneira mais correta de acordo com os preceitos bíblicos. Então, eles entram em comum acordo, eles conversam e eles trazem um acordo dentro da esfera igreja. E aqui, como irmãos em Cristo, eles saberiam lidar com essa situação. Obviamente, estou falando de cristãos, né? Você vai falar isso com um ímpio, obviamente ele vai quebrar o contrato, né? Mas essa é a maneira cristã de realizar esses tipos de demandas. Seguindo, todo cerco injusto de propriedades. Então, teve um antigo prefeito de São Paulo, né? Ele foi depois governador, que ele se apropriou de um determinado terreno que era um terreno público, né? Então eu não posso mencionar o nome, né? Mas ele se apropria de um terreno público que não era, obviamente, dele, e aquilo ali começou a fazer parte do território dele. Então isso aqui se enquadra nesse tipo, apenas para ilustrar, né? Então, todo cerco injusto de propriedades e despejo de inquilinos. Olha que interessante, despejo de inquilinos. Talvez você tenha um imóvel que está alugado para alguém, e essa pessoa ela deixou de pagar, né? Como você lida com essa questão? Né? Você despeja a pessoa ou você tenta entrar em um acordo oferecendo de misericórdia mais uma chance para que ela venha te pagar? Essa é a maneira mais correta, né? Obviamente tem casos e casos, né? Mas levar em consideração que despejar uma pessoa não é algo, uma maneira muito correta de fazer, né? Deixar a pessoa vulnerável. Então existem meios de você, ainda que não esteja ao seu alcance, de equalizar isso de uma maneira melhor. Acumulação de gêneros para encarecer o preço. Isso aqui a gente viu muito na pandemia, né? Tinham lá no Amazonas muitos, como que é? Como que é a palavra? Muitos, do oxigênio, tem um termo antes. Cilindro, muito obrigado, muitos cilindros de oxigênio e aqueles que estavam armazenados, as pessoas fizeram o quê? Elas queriam vender por um preço muito maior do que realmente equivalia. Mas nós vimos isso com álcool em gel, né? Caramba, o álcool em gel ficou um absurdo, né? Então as pessoas elas sabiam que determinado produto ia encarecer, então eles falam, pô, vai encarecer, eu vou tentar tirar lucro disso aqui. Então, quantas pessoas chegaram a morrer por conta desses cilindros de oxigênio que foram vendidos por preços altíssimos, né? Então é algo para a gente pensar. Os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos ou pecaminosos de tirar ou reter
do nosso próximo aquilo que lhe pertence ou de nos enriquecer a nós mesmos. Bom, a gente pode analisar isso aqui, por exemplo, é um meio ilícito, é você, hoje em dia não tem mais CD pirata, né? Mas um gatunete, por exemplo, né? Algo pirata, um produto pirata, isso aqui você está tirando vantagem de alguma forma. Ou então, quando você vai em algum estabelecimento, você vai comprar algo e o dono do estabelecimento diz assim, bom, com a nota fiscal, esse produto aqui custa R$200, mas se você não exigir a nota fiscal, eu faço por 150, né? Aí nenhum nem outro sai perdendo, né? Isso aqui é uma forma de lesar, né? Embora nós tenhamos impostos pesadíssimos no Brasil, né? Jesus disse que temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então nós somos incentivados a pagar os nossos impostos. Ele continua, e aqui ele está concluindo, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos. Isso aqui é muito, muito interessante, ó, olha só, quando a gente fala sobre frugalidade, fala sobre se vestir de maneira moderada. Meus irmãos, num país onde as pessoas passam fome, né, quando a gente analisa essa palavrinha aqui, e esse termo aqui ele foi muito utilizado por Calvino, lá em Genebra. Calvino, ele fez com que Genebra, que era o lixão da Europa, se tornasse a cidade modelo na Europa. Porque ele colocou ele colocou 3 regras, basicamente, para lidar com Genebra. Todas as pessoas tinham que trabalhar lá. Não podia ter mendigância, não poderia ter pessoas pedindo, como nós vemos nas ruas. Todos tinham que trabalhar, senão eles eram expulsos da cidade. Calvino fez isso, né? E ele levava muito a sério essa questão de frugalidade. Ele dizia que as pessoas elas tinham que viver de maneira adequada, de maneira moderada, de forma com que aquilo que elas recebiam como valor, elas pudessem administrar bem essas finanças. Por exemplo, nós estamos num país onde pessoas passam necessidades, né? É um pouco compreensível quando você anda no shopping e você vê aqueles óculos, aquelas bolsas, aquelas roupas caríssimas, né? Bolsas de R$10.000, um relógio de R$5.000. A pessoa pode ter isso aí? Eu acredito que pode. Mas quando ela pensa em viver a partir desse ponto de vista de moderação, ela coloca a mão na consciência. Ela fala, eu não preciso ter uma bolsa de 10, 20 mil reais num país onde as pessoas passam necessidade, né? Porque muitas vezes ela quer somente ostentar a marca que ela tem ali, talvez, eu não sei, eu não conheço nada de marca, mas Dolce & Gabbana, eu estava conversando com a Camila, que eu estava perguntando ontem qual era o símbolo que eu vejo bastante, né? Nas vitrines. Então, uma bolsa da Dolce & Gabbana, você andando, ela custa muito, você está utilizando aquilo ali não por conta do produto, mas porque você quer ostentar alguma coisa. Quando você fala de frugalidade, você está indo contrário à ostentação, você está vivendo com moderação. Isso aqui, penso eu, né, e de acordo com os símbolos de fé, você ir além daquilo que é necessário, né? Você utilizar algo que é somente para ostentação, somente para o seu envaidecimento. Mas ele continua, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, né, a pessoa que quer tudo. Hoje nós vivemos na sociedade do consumismo, né? Então nós pedimos algo na internet, nós fazemos o nosso pedido de compra, e nós ficamos ansiosos a semana inteira. Aí o produto chega, aí você olha o produto, e você guarda o produto, e a ansiedade passa. É engraçado isso, acontece comigo, eu estou ansioso para chegar, não vejo a hora, nossa, parece que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo quando aquele produto chegar. E o produto chega e você olha para um lado, olha para o outro, legal. Você guarda, aquela ansiedade passa. E você já não vê a hora de novamente comprar algo que te dê essa sensação de que daqui a pouco chega, essa ansiedade. Isso aqui demonstra muito que o nosso coração não está contente. O nosso coração, a palavra contente vem melhor dizendo, contente e contentamento são raízes aqui similares, né? Aliás, quando faz uma tradução, Paulo falando que ele está contente em toda e qualquer situação, ele está dizendo que essa palavra é de contentamento, ele tem contentamento em Deus em toda e qualquer situação. Isso aqui revela muito mais sobre o nosso coração do que sobre o sistema de consumismo que nós estamos. Então,
o amor desordenado aos bens mundanos, os cuidados e esforços receosos e demasiados em obtê-los, guardá-los e usar deles. A inveja da propriedade de outrem. A inveja aqui, ela se enquadra depois, no último mandamento, como cobiça, né? Então, nós não vamos trabalhar muito isso aqui, mas é algo a se pensar também. E por último, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior e o defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Já foi, isso aqui. Só analisando esse último aqui, esse defraudar é fraude, fraudar a nós mesmos, né? E essa prodigalidade, o que é prodigalidade? Como você encara essa palavra de prodigalidade? Ser muito ostentador, essa poderia ser um entendimento da prodigalidade. Você ostentar demais. Na verdade, um contraponto com a frugalidade. Duas palavras difíceis de falar, mas basicamente é isso que querem dizer. Bom, irmãos, então vamos agora analisar de maneira mais específica. O 8º mandamento, ele assume que Deus deu aos seres humanos o direito de possuir propriedades. Isso aqui é uma premissa. O Senhor, ele nos dá o direito de termos propriedades, né? Então, não é tudo de todo mundo, não é uma comuna, nós não temos que dividir tudo. Então, cada um tem a sua propriedade, o Senhor nos oferece, né? É evidente que, em última análise, todas as propriedades pertencem a Deus. Então, se tudo pertence a Deus, a sua casa é do Senhor. O seu veículo, sua moto, o seu carro é do Senhor. E isso aqui nos faz mordomos dessas coisas. E isso aqui nos chama a uma responsabilidade também e deveríamos ter um coração um pouco mais grato de entender que se tudo é do Senhor, a roupa que nós vestimos é do Senhor. O ar que nós respiramos é do Senhor. Isso aqui acaba rebaixando muitas vezes o nosso ímpeto de pensarmos que somos donos de alguma coisa, né? Há pessoas que gostam de acumular riquezas e de serem bem vistas por serem ricas, né? Mas elas precisam entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e todas as coisas pertencem ao Deus Altíssimo. Dessa forma, quando nós analisamos essa questão de administração, temos que entender que nós somos mordomos de Deus. Temos a responsabilidade de tomar conta da criação de Deus, né? Qual o mandato é isso aí? Qual é o mandato criacional que diz a respeito sobre essa questão? Que temos que tomar conta da criação de Deus. Acertou. Cultural, isso mesmo. Você deu a citação, ele falou o termo. É isso mesmo, casou. É o mandato cultural. Para seus mordomos, Deus também dá o direito de desfrutar da criação. Devemos administrar essa herança para a glória de Deus, assim como para o nosso próprio benefício. Então, saber administrar essas coisas que chegam às nossas mãos. Olha só que interessante, falando de mandato cultural. Já vimos na exigência do 4º mandamento de trabalhar 6 dias e ainda antes do mandato cultural, depois da queda, o trabalho se tornaria laborioso. Então, qual é o entendimento do catolicismo romano? Se você perguntar para um padre o que é um trabalho para Deus, ele vai falar que é o serviço contemplativo, é aquilo que as freiras, os padres, os clérigos da Igreja Católica, eles fazem. Então, eles devotam um período para eles ficarem enclausurados, pensando se Adão tinha um umbigo, né? Ou se é esse tipo de ideia, pensar em coisa que não casa, né? É um pouco Tomás de Aquino, né, tentando responder algumas questões que não têm explicações bíblicas, né? Qual é o sexo dos anjos, né? Os anjos não têm sexo, mas eles alimentam esse tipo de questão. O pensamento protestante é diferente, né? Trazendo aquela velha ilustração de Lutero, quando Lutero foi perguntado por um sapateiro como ele poderia trabalhar para a glória de Deus. Lutero respondeu: me faça um bom sapato e venda por um preço justo, né? Não por um preço alto, né? Preço justo. Então, o entendimento reformado, protestante, bíblico, melhor dizendo ainda, é que
no início, antes da queda, o trabalho já era exigido. O homem ele tinha que zelar pelo jardim. Era isso que era incumbido o homem a fazer. E tendo em vista que a redenção e a glorificação é o retomar de tudo aquilo que o pecado deformou, ou seja, é restituir ao estado não mais de escolha entre o bem e o mal, né, como Adão ainda tinha a possibilidade, mas é sermos incapacitados de pecar. Nós devemos levar em consideração que o céu, ele vai ter trabalho, né? Isso aqui é muito interessante, porque nós não vamos ficar, alguns imaginam um céu, que é um lugar onde vai ter nuvens, alguns anjos tocando harpas, e você vai ficar lá tocando harpa, sentado, observando, né? Não, vai ter trabalho, né? Só que vai ser um trabalho menos laborioso, ou melhor, não vai ter labor, não vai ter sofrimento, porque o tornar-se trabalho laborioso é após a queda, né? Nós lemos isso em Gênesis capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ele é necessário e benéfico, portanto não devemos ser preguiçosos. Isso aqui eu vou dar uma atenção a mais nessa questão de ser preguiçoso, porque Paulo ele vai dar algumas instruções sobre as pessoas lá em Tessalônica que não queriam trabalhar. Olha que interessante, ó. Paulo adverte a igreja dos Tessalonicenses contra a ociosidade, ou seja, o que é interessante, acho que a porta está abrindo lá. O que é o ócio? O ócio, ó, vamos tentar analisar essas duas palavrinhas aqui, negócio e ócio. Ócio é não fazer nada, negócio é negar o ócio, ou seja, fazer alguma coisa. É que interessante esse joguinho de palavras, né? O ócio, a ociosidade é você não fazer nada, você manter-se num estado de inanição, um estado de nenhum tipo de atividade. Então, Paulo ele vai advertir os Tessalonicenses contra a ociosidade, uma advertência que ele identifica como parte da tradição apostólica. É isso que ele vai se referir. Os próprios apóstolos estabeleceram um exemplo, trabalhando duro para não pesar as igrejas. Então você vê Paulo ele fazendo tendas, né? Ele tendo que exercer uma atividade porque as igrejas não conseguiam sustentar os seus ministros naquele período. Então ele trabalhava duro para que não se tornasse pesado para a igreja sustentá-lo. Eles decretaram: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha que forte isso aqui. Quem é capaz, então, como uma aplicação, quem é capaz, então, de trabalhar, mas não o faz, não pode abusar da generosidade dos irmãos crentes. Então, sabe aquela... Eu trabalhei em um período onde eu trabalhava na Atento como analista de logística, e sempre precisava de operadores. A Atento era uma empresa de telemarketing, e eu pertencia a uma igreja que era uma igreja muito grande, né? Ela tinha 1.000 membros, e sempre chegavam pessoas que precisavam de trabalho, né? E aí as pessoas falavam: procura o Caio, o Caio consegue arranjar um emprego lá para você, né? Aí a pessoa me dava o currículo, eu falava com o supervisor, ele conseguia arranjar emprego. Então as pessoas iam aos montes para ir trabalhar, né? Só que haviam pessoas que não queriam trabalhar, elas não queriam pegar um ônibus e ir até o local, trabalhar durante 6, 8, 12 horas e voltar para sua casa e ter um salário que ela almejava, né? Ela queria ter um salário alto, mas não era um salário alto que eles recebiam lá. Então, o que essas pessoas faziam? Elas queriam viver do quê? Da generosidade dos irmãos, da ajuda de um irmão, uma pessoa: poxa, estou precisando disso, estou precisando daquilo. A Bíblia, ela condena esse tipo de preguiça. A Bíblia condena a preguiça em toda ela apresenta, principalmente em Provérbios capítulo 6. Né? Ela faz até o exemplo da formiguinha. Então, o cristão ele é incentivado a trabalhar, e no trabalho há benefícios. O trabalho é a antítese do roubo. Agora, voltando para o mandamento. Por quê? Você está falando de trabalho e o que tem a ver com roubar, furtar? Olha que Efésios vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir aos necessitados. Vou fazer uma observação desse versículo aqui rapidinho, irmãos. É curioso, porque na igreja evangélica, você pode ver aqueles testemunhos, sabe? Aquela pessoa que ela se converteu e ela era a pior pessoa do mundo, né? Então, falava: eu roubava, eu sequestrava, a pessoa fazia o diabo, né? Ele traficava. E depois, quando ele se converte, ele vai lá e dá aquele testemunho bonito, né?
deixou de roubar, né? Ele não rouba mais. Mas essa pessoa que ela roubava, ela tem que fazer algo antes, né? Para mostrar que arrependeu-se, ou se arrependeu. O que seria? Ela teria que restituir, né? Aquilo que ela fez. Se ela usar o exemplo de Zaqueu, fica melhor ainda, né? Restituir muito mais. Então ela tem que restituir a pessoa que ela lesou. Mas nós não vemos isso nas igrejas evangélicas. Vemos pessoas dizendo que roubavam e deixaram de roubar, né? Ela nem trabalhar, ela trabalha, mas ela dá um testemunho bonito e, enfim, ela tem que fazer, ela tem que restituir. Se você era uma pessoa antes da conversão que roubava, você tem que procurar aquela pessoa que você lesou, né? Ou se você fazia um assalto à mão armada, você tem que procurar aquele estabelecimento. E, inclusive, tem a igreja presbiteriana de Vila Guarani, foi um membro lá que ele se converteu, ele chegou, se apresentou ao conselho, e ele fazia realmente assaltos, roubava grandes quantias, lesou muitas pessoas. E o conselho falou que ele deveria, para ele ser aceito como membro, ele deveria procurar as pessoas que ele lesou e se entregar para a polícia. Aí ninguém quer fazer, né? Ele tinha que se entregar para a polícia, era isso que ele tinha que fazer. E aí dá um testemunho de cristão lá na cadeia. Olha que maravilhoso, isso aqui é Bíblia, né? Bíblia pura. O trabalho substitui o roubo como um meio de subsistência. E há mais nisso, torna o ladrão num benfeitor. Então, ele deixou de roubar, agora ele tem que trabalhar. Em vez de tomar o que pertence aos outros, ele dá a outros o que é dele. Assim, o 8º mandamento ordena um estilo de vida de generosidade. Então, a pessoa que ela roubava, agora ela vai trabalhar para ajudar outras pessoas. Isso aqui é um antídoto, é a antítese, né, colocada aqui. Nesse sentido, começamos a perceber o sentido mais amplo do 8º mandamento como uma perspectiva sobre todo o pecado e toda a justiça. Guardar o 8º mandamento é tanto dar a cada um que merece, como, além disso, sacrificar seus próprios bens em amor aos outros, como Jesus deu a vida por amor por nós. O 8º mandamento ordena tanto a justiça quanto a misericórdia. Então, ela ordena tanto justiça, misericórdia e generosidade. Bom, no sentido restrito, a Escritura pontua as seguintes formas de roubo. Olha que curioso. Roubar de viúvas e órfãos, o que é especialmente odioso, né? Roubar viúvas e órfãos, a gente fica realmente revoltado. Roubar terras, pesos injustos, né? Balanças injustas, você cobrar algo que não é devido, engano de outros para ganho econômico, isso aqui é considerado, isso aqui é meio óbvio, né? Defraudar empregados. O que seria defraudar empregados? Eu estava vendo recentemente um vídeo onde aparece um rapaz dizendo que ele foi contratado para ser repositor num supermercado, ele foi contratado para isso. Eu achei sensacional o vídeo. Ele falou, eu fui contratado para isso, e eu tenho 12 pinos no pé, ele estava dizendo. E aí chegou um dia que eu fui chamado para descarregar um caminhão. Só que eu não fui contratado para isso. E ele falando com a maior verdade nos olhos, o rapaz precisava do trabalho. Ele falou, eu fui contratado para ser repositor no supermercado, no ambiente interno. Só que eles queriam que eu fosse descarregar. E eu falei que não ia descarregar porque eu não fui contratado para isso, né? E aí as pessoas, né, o gerente disse, então por que você aceitou o emprego? Ele falou, eu aceitei o emprego porque o emprego dizia que eu iria ser um repositor, não descarregar. Eu não posso descarregar, eu não tenho condições de descarregar um caminhão. E aí ele ficou sendo mal visto, né, como alguém que não queria trabalhar. Mas isso aqui se aplica a um patrão cristão, né? Ele não pode defraudar os empregados, ele não pode fraudar, ele não pode dizer para os empregados que eles têm que fazer algo e acumular. Tem muitos patrões cristãos que eles não agem como cristãos, né? O cristianismo fica só na igreja, no ambiente de trabalho é um lugar totalmente ímpio, né? Mas é totalmente contrário às escrituras, né? Se ele fosse alguém cristão de maneira holística, de maneira total, de maneira plena, ele empregaria todos os preceitos bíblicos também na sua forma de lidar com o seu trabalho. No sentido restrito, a Escritura pontua as seguintes formas de roubo. Ele continua: roubo de propriedade, normalmente exigido restituição dobrada, rapto de pessoas ou sequestro, um crime que merecia pena de morte no Antigo Testamento, trapaça e fraude, né? Agora, no sentido mais amplo, né? Falando no sentido mais restrito, a Escritura fala de roubo de modos metafóricos, contudo importantes. Roubo de afeição, olha que interessante, roubo de afeição
é quando Absalão ficava ali na porta da cidade, tentando desvalorizar o seu pai e valorizando a si mesmo. A gente vê isso muito no meio corporativo, quando tem aquela pessoa que puxa o saco do patrão, né? Roubo de afeição. Né? Isso aqui, não sei se você conhece um puxa-saco. Todo emprego, todo trabalho sempre tem um puxa-saco do chefe, né? Então, tentando angariar para si, somente para si, toda a atenção, todo o olhar positivo que o chefe deveria ter para a equipe, né? Ele tenta buscar só para si, ele tenta roubar a afeição só para ele mesmo. Falsos profetas que roubam a palavra de Deus, do povo, e proclamam suas próprias palavras como sendo de Deus. Isso aqui nem tem, né? Isso aqui é o que mais tem, né? Pessoas, falsos profetas, que inclusive o Novo Testamento diz que a gente não tem que nem que saudar essas pessoas, não temos que convidar elas para cá, não temos que ter comunhão nenhuma com falsos profetas, não com as pessoas que são escravizadas pelos falsos ensinos, mas os falsos profetas você não tem que ter relação nenhuma, né? Não quero nem é muito bonito Paulo escrevendo, nem saudei esses caras aí, deixa esses caras aí. Vai vir um momento que Deus os julgará e os punirá. Não tem que nem cumprimentar. Eu faço a maior questão de nem de cumprimentar falsos profetas. Falsos líderes religiosos, como ladrões e assaltantes, mercadejar no templo, né? Aquelas miniaturas de templo de Salomão, essas coisas aqui é roubo, é roubar a Deus. E roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Esse aqui eu quero dar uma atenção. Porque é sobre dízimo, e falar sobre dízimo sempre é algo delicado, né? Nós temos um preceito explícito no Novo Testamento sobre dízimo? Nós não temos, mas nós temos uma demonstração de que os crentes eles devem cooperar com a igreja do Senhor? Sim. De que maneira está lá? Regular, né? De maneira constante, está escrito lá, né? Paulo, você pega as cartas de Paulo, ele exigindo a ajuda, principalmente para as pessoas que passavam fome na região ali da Galileia, em Jerusalém, aquele período de fome. Os ministros, eles tinham direitos, ele escreve direitos dobrados, né, dos seus honorários. Mas, vamos lá, então, é regular, é de maneira generosa, está escrito lá, né? Dar com alegria. E por último, tem dentro de cada um de acordo com as suas possibilidades, então é proporcionalidade, né? Se você analisar essas três regras, você pode chamar de dízimo, né? Ou se você quiser, pode chamar de outra coisa, né? Mas dá para entender, dízimo é 10%, dízimo então é proporcional, aquele que ganha 1.000 e aquele que ganha 100.000, eles darão proporcionalidade, de acordo com as proporções do seu salário. Eles têm que ser regular, pois tudo que envolve a igreja necessita, nós vivemos num país onde que ainda existe dinheiro, né? Nós temos que entender que há relações monetárias e também tem que ser generoso, né? Mas quando nós olhamos Malaquias capítulo 3, ele é aplicado para a igreja hoje? A gente tem que fazer uma análise do texto entendendo que aquilo ali fazia parte da aliança, né? A aliança de Deus feita com Israel exigia que todos os dízimos fossem levados ao templo. Está escrito lá, né? E é explícito Malaquias escrevendo que as pessoas estavam deixando de dar o dízimo, isso é comparado a roubar o Senhor. Está bem claro lá. Quando nós deixamos de dar o dízimo na igreja hoje, nós estamos roubando a Deus? Né? Aí eu deixo a cargo da sua interpretação. Naquele período, era muito mais do que dar o dinheiro. Tinha um envolvimento de obediência. Tinha um entendimento de algo que estava impresso no coração daqueles que faziam parte da aliança com o Senhor, né, do povo de Deus. Então, roubar a Deus no dízimos e ofertas, ele é encarado como algo, como uma espécie de roubo. Você deixa de cumprir com aquilo que é devido. Olha como é engraçado. Você olha nos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm o dízimo como aqui no Brasil, né? Lá é assim, lá eles não têm a inflação doida que nós estamos aqui. E a igreja chega e a igreja fala, bom, o orçamento anual que nós temos aqui é de, vamos lá colocar, $1 milhão. É isso que nós precisamos no ano para nós cuidarmos de reparos na igreja, sustento de obreiros, de missionários, troca de cadeiras, enfim, é isso aqui, nós precisamos de $1 milhão. E lá é muito curioso que não são pessoas separadas, sempre são famílias, né?
São famílias. Então eles fazem a divisão do orçamento e fica uma porcentagem para cada família. Olha que legal, cada família ela é responsável por uma quantia para entregar na igreja. Obviamente tem aquelas igrejas que são mais abonadas, então as pessoas elas entregam até mais, né? E aí nós vemos igrejas, por exemplo, a igreja do Tim Keller, que nós falamos muito, é uma igreja muito rica, muito plantadora de igreja, porque lá há muitas pessoas que investem em missão, né? Não é porque o Tim Keller ele é muito, ou melhor, ele já falecido, ou ele era muito um avivalista, não, por causa que eles tinham um entendimento bíblico e eram generosos. Olha que a igreja não é o Tim Keller, é a igreja do Senhor, agindo de maneira generosa, né? Mas você pega, por exemplo, na Alemanha, se eu não estou enganado, é 4%, eles colocam como norma, assim, né, como consenso, né, não é algo taxativo. 4% do salário de cada alemão, eles entregam o dízimo à igreja, porque 10% do salário deles é muito dinheiro, né, então aí sairia dinheiro pelas portas, né, então é 4% lá. No nosso Brasil, nós temos uma inflação maluca, né? Olha o preço do ovo. O ovo está quase 1,50. Estava conversando com o André. Não lembro com quem estava conversando. O ovo está 1,50 hoje em dia, né? Ovo metafórico. Se o roubo inclui roubar de Deus o que lhe é devido, então podemos compreender como, em certo sentido, todo pecado é um roubo. Assim, o 8º mandamento é um amplo mandato que sustenta toda a lei de Deus. Então ele trabalha sobre justiça, sobre misericórdia e, por último, sobre justiça, misericórdia e generosidade. Meus irmãos, agora eu gostaria de colocar um vídeo que é do reverendo Valdeci Santos, né, do Perguntar Não Ofende, e aí a pergunta é muito interessante, né? Ele diz assim: meu marido se recusa a trabalhar para nos sustentar, como posso despertá-lo para entender seu papel? Então, uma pergunta muito curiosa aqui, e esse reverendo Valdeci é um reverendo da Igreja Presbiteriana de Campo Belo. A Camila vai colocar o vídeo. É muito bom. Hoje ele é o diretor do Centro de Presbiteriano Pós-Graduação Under Jumper, né? É muito bom esse vídeo. Eu gostaria que você tivesse proveito desse vídeo. Vamos orar antes de finalizarmos. Bem pensado. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela a sua palavra, queremos agradecer pelos os ensinamentos extraídos dela, a partir dos deputados de Westminster. Nós agradecemos pelos símbolos de fé, que o Senhor iluminou o coração daqueles homens, a mente daqueles homens, para nos dar aplicações tão amplas, né? E podermos aplicarmos e pensarmos, meditarmos sobre isso também, aplicando às nossas vidas. Rogamos que o Senhor nos dê uma continuação de aula e rogamos que seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém.